Muito bem, alunos. Vamos aqui então resolver mais um exemplo, né, de porcentagem, mais especificamente agora falando sobre acréscimos e descontos sucessivos, tá, pessoal? Olha só a ideia desse exemplo, pessoal. Em janeiro, tá, Fernando ganhava um salário de R$ 600. Beleza, o Fernando ganhava R$ 600. Tá, nos meses de fevereiro, março e abril, seu salário foi aumentado em 5%, 8% e 4%, respectivamente. Quantos reais Fernando passou a ganhar em abril? Bom, pessoal, vamos imaginar o seguinte. O senso comum, ele vai pensar o seguinte. Se uma pessoa ganhou 5% de aumento, mais 8% de aumento, mais 4% de aumento, o senso comum vai dizer o seguinte. Aqui 5 mais 8 vai dar 13, mais 4 vai dar 17% de aumento, certo? Então, vai pensar assim, 17% de aumento. Beleza, professor? Errado. Qual é a certeza que a gente tem, pessoal? Se aumentou 5, aumentou 8 e aumentou 4 sucessivamente, não aumentou 17%. Essa informação está errada. Deixa ela aqui, tá, pessoal? Erradinha mesmo, para daqui a pouco a gente verificar então quanto que esse negócio aumentou de verdade. E apesar que essa nem é a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é quantos reais, tá, pessoal, Fernando passou a ganhar em abril, tá, pessoal? Bom, você tem aqui algumas maneiras para poder fazer isso. Você pode pegar os R$ 600, falar que ele vale 100%, correto? Você pode falar que, olha, os 5% então vai representar X, aí você calcula esse X, né? Ou se você quiser colocar aqui 105%, também, tanto faz, você vai calcular o valor de X, depois você vai fazer uma outra regra de 3 com 8%, e depois você vai fazer uma outra regra de 3 com os 4%, até você chegar no resultado final. Este é um caminho, tá? Bom, mas não é esse o caminho que nós vamos seguir aqui agora, tá, pessoal? É óbvio que nós vamos usar a regrinha do acréscimo. Por que acréscimo? Porque ele está tendo aumentos, né? Então é a regrinha do acréscimo. Só que qual que é a regrinha do acréscimo? V que é igual a x que multiplica 1 mais i elevado a n. Vamos entender agora o que isso significa, tá, pessoal? Vamos lá então. Pessoal, o que eu estou querendo descobrir? O valor inicial do salário dele ou o valor final? Eu estou querendo descobrir o valor final, então eu estou querendo V, correto? Tá aí o V. Quem é o valor inicial do salário dele? R$ 600, vezes 1 mais. Pessoal, qual foi o primeiro aumento que ele recebeu? Um aumento de 5%. Então vou colocar aqui 0,05, tudo bem? Agora, pessoal, esse N representa a quantidade de vezes que o 5% se repete. Quantos aumentos de 5%, né, o Fernando teve? Não foi só um? Beleza. Pessoal, quando o expoente é 1, a gente nem precisa colocar, tá? Mas eu vou registrar ele aqui. E agora, pessoal, o que eu faço agora? Ele não teve um outro aumento de 8%? Então eu vou abrir mais um parêntese para representar o 8%. Então aqui 1 mais 0,08. Vocês estão percebendo que eu estou usando na forma decimal, pessoal? Beleza. Quantos aumentos de 8% ele teve, pessoal? Não foi só um. Então vamos colocar o expoente 1. Vezes, tá, pessoal? Agora, ele teve um aumento de 4%. Então, 1 mais 0,04, tá, pessoal? É elevado a 1. Foi só um aumento. Pessoal, vamos supor hipoteticamente que ele tivesse assim, ó, 5% de aumento, depois 8% de aumento, depois outro 8% de aumento, depois um 5% de aumento e, por fim, um 4% de aumento. Vamos supor assim. Pessoal, vocês estão percebendo que ele teve 2 aumentos de 8% e 2 aumentos de 5%? Neste caso aqui, pessoal, se fosse assim, você poderia vir aqui, ó, e colocar aqui, pessoal, um expoente 2 aqui, porque são 2 aumentos de 5%, ainda que não tenha sido em meses subsequentes, tá, pessoal? Tá vendo que aqui foi nesse primeiro mês e lá no quarto mês? Mas não tem problema, você já poderia colocar aqui expoente 2. E o 8, tu ia também colocar expoente 2, porque foram 2 aumentos aqui também, tá? E o 4% foi só um aumento, beleza? Bom, pessoal, não é a nossa situação aqui, tá? Foi só para poder ilustrar, tudo bem? Então, pessoal, essa situação aqui tá, não tá no nosso exercício, tudo bem? Mas se ocorresse, vocês poderiam fazer assim, tudo bem? Então tá aqui 1%, elevado a 1, elevado a 1. Bom, pessoal, vejamos aqui então. Eu vou repetir aqui nesses 600 vezes. Pessoal, elevado a 1, é só a gente somar dentro do parênteses, que aqui 1,05 vezes 1,08 vezes 1,04, tudo bem? Pessoal, eu vou resolver aqui primeiramente só essas multiplicações aqui com os números decimais, tá? E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Repetir aqui os 600, vamos buscar o auxílio da calculadora, tá, pessoal? Vamos colocar aqui 1,05 vezes, tá, pessoal? 1,08 vezes 1,04.
4 igual. Pessoal, aqui então ó, deu 1, voltando, 17,93. 17,93, tá? Aquele último 6 lá não tem importância, tá, pessoal? Vamos deixar só 4 casas decimais aqui mesmo, ok? Bom, pessoal, vamos voltar aqui então para o início do exercício. Pessoal, uma coisa aumentou 5%, uma coisa aumentou 8%, uma coisa aumentou 4%. A gente tem certeza que não aumentou 17%, não é isso, galera? O que eu falei para vocês? Aumentou mais de 17%, não é isso? Como é que eu sei agora, professor, como é que eu faço para descobrir quantos por cento realmente aumentou? Pessoal, essa informação está bem aqui, ó, nesse resultado aqui do parêntese, tá bom? Deixa eu buscar ele para cá, eu vou colocar aqui, ó, 1,1793, tudo bem? Esse foi o resultado que deu aqui, ó, dos 3 parênteses, concordam desse resultado, desse e desse, ok? Tá, pessoal, então nesse caso aqui, se você vier de tudo isso aqui e fazer a subtração do 1, nós vamos encontrar 0,1793. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ver isso aqui em porcentagem, não vou? Vai dar 17,93%. Então presta atenção, pessoal. 5% mais 8% mais 4% de aumentos consecutivos não dá 17% de aumento. No real, está aumentando 17,93%. Tá? Isso dá quase 18% de aumento, tá, galera? Então, se você precisa entender quanto de fato aumentou, esse resultado você vai encontrar aqui, ó, depois que você multiplicar os resultados dos parênteses, tá certo? Tem um exemplo mais à frente, tá, pessoal, em que nós vamos explicar melhor essa ideia, tudo bem? Voltando aqui para a ideia do exercício, temos então, pessoal, né, que o nosso 600 vezes esse valor, tá, pessoal? Então basta eu aqui agora pegar esse valor vezes os 600, né, galera? E aí eu vou descobrir aqui, ó, 707,61 centavos, tá, pessoal? Então ele vai ganhar aqui R$ 707,61. Ou seja, depois desses 3 aumentos, né, o Fernando vai passar a receber então R$ 707,61. Beleza? Muito bem, alunos. Vamos aqui então resolver mais um exemplo, né, de porcentagem, mais especificamente agora falando sobre acréscimos e descontos sucessivos, tá, pessoal? Olha só a ideia desse exemplo, pessoal. Em janeiro, tá, Fernando ganhava um salário de R$600. Beleza, o Fernando ganhava R$600. Tá, nos meses de fevereiro, março e abril, seu salário foi aumentado em 5%, 8% e 4%, respectivamente. Quantos reais Fernando passou a ganhar em abril? Bom, pessoal, vamos imaginar o seguinte. O senso comum, ele vai pensar o seguinte. Se uma pessoa ganhou 5% de aumento, mais 8% de aumento, mais 4% de aumento, o senso comum vai dizer o seguinte. Aqui 5 mais 8 vai dar 13, mais 4 vai dar 17% de aumento, certo? Então, vai pensar assim, 17% de aumento. Beleza, professor? Errado. Qual é a certeza que a gente tem, pessoal? Se aumentou 5, aumentou 8 e aumentou 4 sucessivamente, não aumentou 17%. Essa informação está errada. Deixa ela aqui, tá, pessoal? Erradinha mesmo, para daqui a pouco a gente verificar, então, quanto que esse negócio aumentou de verdade. E apesar que essa nem é a pergunta do exercício. A pergunta do exercício é quantos reais, tá, pessoal, Fernando passou a ganhar em abril, tá, pessoal? Bom, você tem aqui algumas maneiras para poder fazer isso. Você pode pegar os R$600, falar que ele vale 100%, correto? Você pode falar que, olha, os 5% então vai representar X, aí você calcula esse X, né? Ou se você quiser colocar aqui 105%, também, tanto faz, você vai calcular o valor de X, depois você vai fazer uma outra regra de 3 com 8%, e depois você vai fazer uma outra regra de 3 com os 4%, até você chegar no resultado final. Este é um caminho, tá? Bom, mas não é esse o caminho que nós vamos seguir aqui agora, tá, pessoal? É óbvio que nós vamos usar a regrinha do acréscimo. Por que acréscimo? Porque ele está tendo aumentos, né? Então é a regrinha do acréscimo. Só qual que é a regrinha do acréscimo? V que é igual a x que multiplica 1 mais i elevado a n. Vamos entender agora o que isso significa, tá, pessoal? Vamos lá então. Pessoal, o que eu estou querendo descobrir? O valor inicial do salário dele ou o valor final? Estou querendo descobrir o valor final, então estou querendo o V, correto? Tá aí o V. Quem é o valor inicial do salário dele? R$600, vezes 1 mais. Pessoal,
Qual foi o primeiro aumento que ele recebeu? Um aumento de 5%. Então, vou colocar aqui 0,05, tudo bem? Agora, pessoal, esse N representa a quantidade de vezes que o 5% se repete. Quantos aumentos de 5%, né, o Fernando teve? Não foi só um? Beleza. Pessoal, quando o expoente é 1, a gente nem precisa colocar, tá? Mas eu vou registrar ele aqui. E agora, pessoal, o que eu faço agora? Ele não teve um outro aumento de 8%? Então, eu vou abrir mais um parêntese para representar o 8%. Então, aqui 1 mais 0,08. Vocês estão percebendo que eu estou usando na forma decimal, pessoal? Beleza. Quantos aumentos de 8% ele teve, pessoal? Não foi só um. Então, vamos colocar o expoente 1. Vezes, tá, pessoal? Agora, ele teve um aumento de 4%. Então, 1 mais 0,04, tá, pessoal? É elevado a 1. Foi só um aumento. Pessoal, vamos supor hipoteticamente que ele tivesse assim, ó, 5% de aumento, depois 8% de aumento, depois outro 8% de aumento, depois um 5% de aumento e por fim um 4% de aumento. Vamos supor assim. Só vocês estão percebendo que ele teve 2 aumentos de 8% e 2 aumentos de 5%? Neste caso aqui, pessoal, se fosse assim, você poderia vir aqui, ó, e colocar aqui, pessoal, um expoente 2 aqui, porque são 2 aumentos de 5%, ainda que não tenha sido em meses subsequentes, tá, pessoal? Tá vendo que aqui foi nesse primeiro mês e lá no quarto mês? Mas não tem problema, você já poderia colocar aqui expoente 2. E o 8 tu ia também colocar expoente 2, porque foram 2 aumentos aqui também, tá? E o 4% foi só um aumento, beleza? Bom, pessoal, não é a nossa situação aqui, tá? Foi só para poder ilustrar, tudo bem? Então, pessoal, essa situação aqui tá, não tá no nosso exercício, tudo bem? Mas se ocorresse, vocês poderiam fazer assim, tudo bem? Então tá aqui 1%, elevado a 1, elevado a 1. Bom, pessoal, vejamos aqui então. Eu vou repetir aqui nesses 600 vezes. Pessoal, elevado a 1, é só a gente somar dentro do parênteses, que aqui 1,05 vezes 1,08 vezes 1,04, tudo bem? Pessoal, eu vou resolver aqui primeiramente só essas multiplicações aqui com os números decimais, tá? E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Repetir aqui os 600, vamos buscar o auxílio da calculadora, tá, pessoal? Vamos colocar aqui 1,05 vezes, tá, pessoal? 1,08 vezes 1,04 igual. Pessoal, aqui então ó, deu 1, voltando, 17,93, tá? Aquele último 6 lá não tem importância, tá, pessoal? Vamos deixar só 4 casas decimais aqui mesmo, ok? Bom, pessoal, vamos voltar aqui então para o início do exercício. Pessoal, uma coisa aumentou 5%, uma coisa aumentou 8%, uma coisa aumentou 4%. A gente tem certeza que não aumentou 17%, não é isso, galera? O que eu falei para vocês? Aumentou mais de 17%, não é isso? Como é que eu sei agora, professor? Como é que eu faço para descobrir quantos por cento realmente aumentou? Pessoal, essa informação está bem aqui, ó, nesse resultado aqui do parêntese, tá bom? Deixa eu buscar ele para cá, eu vou colocar aqui, ó, 1,1793, tudo bem? Esse foi o resultado que deu aqui, ó, dos 3 parênteses. Concordam desse resultado? Desse e desse, ok? Tá, pessoal, então nesse caso aqui, se você vier de tudo isso aqui e fazer a subtração do 1, nós vamos encontrar 0,1793. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ver isso aqui em porcentagem, não vou? Vai dar 17,93%. Então presta atenção, pessoal. 5% mais 8% mais 4% de aumentos consecutivos não dá 17% de aumento. No real, está aumentando 17,93%. Tá? Isso dá quase 18% de aumento, tá, galera? Então, se você precisa entender quanto de fato aumentou, esse resultado você vai encontrar aqui, ó, depois que você multiplicar os resultados dos parênteses, tá certo? Tem um exemplo mais à frente, tá, pessoal, em que nós vamos explicar melhor essa ideia, tudo bem? Voltando aqui para a ideia do exercício, temos então, pessoal, né, que o nosso 600 vezes esse valor, tá, pessoal? Então basta eu aqui agora pegar esse valor vezes os 600, né, galera? E aí eu vou descobrir aqui, ó, 707,61 centavos, tá, pessoal? Então ele vai ganhar aqui R$ 707,61. Ou seja, depois desses 3 aumentos, né, o Fernando vai passar a receber então R$ 707,61. Beleza?